A Rádio da Família apresenta Gente de Fé. E se eu tivesse a mesma fé? O seu encontro diário com os santos e santas da Bíblia. Gente como a gente, que experimentou Deus no chão da sua vida e se deixou conduzir por Ele. E se eu tivesse fé? Gente de Fé. Apresentação, professor Amarildo Magalhães. O mundo moraria ao meu redor. A você, meu irmão e minha irmã, sintonizado nas ondas da Rádio Guadalupe, eu desejo que a graça, a paz e a misericórdia do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Sara e de Agar, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus dos profetas, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Maria, a graça do Espírito Santo Consolador, que cuida de nós, como uma mãe cuida dos seus filhos, esteja com você. Neste dia 29 de junho, ao continuarmos a nossa caminhada pela história da nossa salvação contida na Sagrada Escritura, e em comunhão com a liturgia da Igreja, nos encontramos com Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, irmãos e irmãs, era filho de Jonas. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Não sabemos o nome da mãe dele. Ele e seu irmão André eram pescadores lá de Betsaida. Lemos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 44. Betsaida era uma cidadezinha que ficava no lado norte do lago de Genezaré. Simão Pedro era casado e morava na casa da sogra em Cafarnaum. No primeiro encontro que teve com Jesus, ele estava pescando e Jesus o chamou: "Segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens." Pedro largou tudo e o seguiu, conforme está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 17. Naquele primeiro encontro, Jesus mudou o nome dele para Cefas, que quer dizer pedra. Está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42. Daí vem, irmãos e irmãs, o nome Pedro, com o qual ele é conhecido até hoje. Pedro foi testemunha dos milagres e das pregações de Jesus. Andou com ele por todo o canto, junto com André e João. Pedro foi uma testemunha da transfiguração. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8. Da ressurreição da filha de Jairo, conforme o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos de 37 a 42. E da angústia de Jesus no horto. Está no Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo 33. Ele aparece em primeiro plano no lava-pés, Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 6 a 11, e no pagamento do imposto no templo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 24 a 27. Ele é chamado a ser pedra fundamental da Igreja. Lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz: "Você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas Pedro também foi pedra de tropeço. Ele achava que Jesus não deveria sofrer. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, logo após o anúncio da paixão, Pedro diz: "Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça." E Jesus respondeu: "Afasta-te de mim, Satanás. Você é pedra de tropeço para mim." Pedro, irmãos e irmãs, era muito espontâneo. Mostrava grande coragem, mas na hora H ele voltava atrás. Por exemplo, na hora de andar sobre as águas, quase se afogou. Lemos o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 30. No Horto das Oliveiras, disse a Jesus: "Nunca te negarei." Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 33 a 34. Mas pouco depois, negou Jesus 3 vezes. Por isso, Jesus perguntou 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Na terceira vez, diz o Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 17, Pedro chorou e disse: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse a Pedro:
Eu rezei por você para que não desfaleça a sua fé, e você, uma vez confirmado, confirme os seus irmãos. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 32. Pedro está firme, irmãos e irmãs, não por causa dele mesmo, mas por causa da oração de Jesus. Que este nosso encontro com o apóstolo Pedro, nosso irmão da Bíblia, nos aproxime cada vez mais do Deus da aliança. Ele acostumado a sempre ter como companheiro o sol e o mar, foi com coração de pescador chamado a acompanhar. Quem diria que este pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, ao mesmo que lhe disse não, permite ligar céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como esta chuva que ora cai, migrando a terra ao céu, lá vai o homem d'água, que é pedra, que servirá ao servidor. Se tu me amas, lança esse amor. Pescador, que da água vinha o seu viver, fez-se pedra firme pro viver de toda a humanidade. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, ao mesmo que lhe disse não, permite ligar o céu e chão. Mas que mistério do Senhor, tornar um simples pescador, como esta chuva que ora cai, migrando a terra ao céu, lá vai o homem d'água, que é pedra, que servirá ao servidor. Se tu me amas, se tu me amas, lança este amor, lança este amor, lança este amor. Fé que Abraão tornou-se pai de multidão. Você ouviu Gente de Fé,
Os santos e santas da Bíblia presentes em cada dia do ano. Apresentação: Professor Amarildo Magalhães, com base na obra de Frei Carlos Mesters e Francisco Orofino. Gente de Fé.